Oi, alunos, oi, alunas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Na semana passada nós demos uma pausa, no capítulo 3, porque vocês fizeram as atividades integradas, então nós fizemos um momento de revisão, do capítulo 2, então fizemos uma aula sobre uma revisão do capítulo, vocês também fizeram um mapa conceitual, com os principais pontos trabalhados no capítulo 2, tá certo? Então, hoje nós vamos dar sequência ao capítulo 3, onde estávamos falando sobre as duas Europas, A Europa Ocidental, a Europa Oriental. Hoje nós vamos fechar, os pontos importantes da Europa Ocidental. Então, nós estamos falando dos principais países, dessa parte da Europa, que é a parte mais desenvolvida, tá? Hoje nós vamos falar sobre a Itália, e sobre este estado monárquico que é o Reino Unido, que juntam, alguns países europeus, tá certo? Vamos lá. Sobre a Itália, os mapas eu trouxe no final dos slides, tá certo? Nós temos uma grande diferença econômica, e industrial entre o norte e o sul da Itália. O norte ele é mais industrializado e o sul ele é predominantemente agrário. Não que seja ruim lá na Itália, porque lá na Itália eles favorecem e investem muito na modernização de práticas agrícolas, Então, mesmo o ramo rural, igual a gente vê muito lá, a presença de vinhos, de queijos, mesmo esse ramo rural, ele é moderno, em algumas partes, as partes que não usa tanta questão cultural, porque tem algumas partes italianas que tem essa questão cultural de fazer com a própria mão, porém ele é muito valorizado, São produtos caros, se você for comparar aí com o restante da produção mundial, tá certo? A partir de 1950, com a política de investimentos, com o auxílio também do investimento privado, de empresas, foi implementado e a Itália conseguiu realizar mudanças no sul do país, ou seja, tem mais de 70 anos que já existe essa modernização das práticas agrícolas, como conservação dos solos, como produzir mais no mesmo solo, rotação de culturas, sobre a irrigação, que até então era questão de esperar a chuva, esperar a água natural. Hoje você já vê esse processo tecnológico de irrigação. Ou seja, por mais que o norte continue com muitas indústrias e o sul predomine a questão agrária, já há uma igualdade, questão financeira, há essa questão da modernização da agricultura que permite um maior lucro também. Não quer dizer que a parte norte é mais rica e a parte sul é mais pobre, tá certo? O capital privado, empresas privadas também, tiveram participação nesse processo de modernização do sul, da Itália, Grandes multinacionais italianas instalaram fábricas, principalmente de automóveis no sul, diminuindo as diferenças entre essas duas regiões, tá? É um ponto importante também. A capital da Itália é Roma, só que a capital econômica e financeira, nós temos Milão, a cidade de Milão. Na Itália nós temos muito turistas, em questão para conhecer a história, deste país de importância aí mundial e também para conhecer a gastronomia, as comidas, e vinhos que são tão famosos aí, no mundo afora, tá certo? Reino Unido, este estado monárquico, Então, quem que forma, Quais são os países que formam o Reino Unido? Nós temos a ilha, de Grã-Bretanha, que quem participa dessa ilha, Os países da Inglaterra, País de Gales e Escócia, e a Irlanda do Norte, que aí a gente vai ver que existe, essa divisão entre duas Irlandas, e tem essa questão conflitual, tá? De todo esse estado monárquico, do Reino Unido, a Inglaterra, o país é a nação mais povoada e mais importante.
O Reino Unido, ele ingressou, né, ele tenta fazer parte, né, da União Europeia, né, e na década de 70 do mercado comum europeu, né, mas a gente tem que entender que essa região europeia, ela gosta, né, e prefere até então manter relações comerciais e militares com os Estados Unidos, né, então há essa questão de conflito também, né? Porque ela estava na União Europeia, né? Estão querendo retirar, né? Já há um referendo, né? Uma votação para que saia da União Europeia. Por quê? Por um motivo principal, né? Essa relação comercial que o Reino Unido tem com os Estados Unidos e não com os seus próprios países do lado, né? Com os seus países vizinhos, com os seus países europeus, tá certo? Londres é capital e principal cidade, né, da Inglaterra, né, do país, né, além de ser o grande centro industrial, financeiro e comercial do Reino Unido. Então, Londres é a capital da Inglaterra, deste país que compõe a ilha da Grã-Bretanha, que compõe o Reino Unido, né? E também Londres é o principal centro industrial, financeiro e comercial de todo o Reino Unido, tá? Londres, a gente sabe aí que tem uma grande importância no cenário mundial na questão financeira, tá? A relação do Reino Unido com a União Europeia sempre foi problemática em razão, né, dessa proximidade que eles têm com os Estados Unidos. Em 2016, então bem recente, através de um referendo, né, votação popular, foi favorável à saída, né, o Brexit, ou seja, saída, né, do Reino Unido, né, da União Europeia, tá? Então, o governo inglês, né, o governo da Inglaterra passou a atuar lentamente, né, para as negociações dessa saída, porque, né, não é só sair da União Europeia, tem vários pontos a serem discutidos, né? Vai sair? Beleza, então como é que nós vamos taxar os impostos então? Porque até então tem impostos mais baratos lá na Europa, né, para os países, né, que fazem parte da União Europeia, né? Lá também tem a livre circulação de pessoas, né, dos países que compõem a União Europeia. Então, sair, né, da União Europeia vai mudar muita coisa, né? Nós vamos pedir passaporte, né? Vai ter livre circulação de pessoas, nós vamos aumentar os impostos, né? Como que nós vamos fazer? Então, assim, não é só sair, né, de um grupo de amigos, vamos dizer assim, pronto, acabou, né? São muitos pontos, né, financeiros, né, muitos pontos sociais que devem ser levados em consideração, tá? Esse processo ele é questionado, né? Esse processo de saída ele é questionado, né? Principalmente pela população, né? Grande parte da população deseja, né, que saia o quanto antes, né? Que eles sejam independentes e que possam manter essa livre negociação que eles sempre tiveram com os Estados Unidos de forma mais livre, né? Sem cobranças, né? E já outra parte da população queria e quer, né, que faça uma outra votação, um outro referendo, né, para ver se, para confirmar se quer sair mesmo da União Europeia ou não, né, desse bloco econômico tão importante, maior bloco econômico do mundo, né. Questão da Irlanda, né, da Irlanda do Norte e da Irlanda do Sul, vamos dizer assim, mas fala-se só Irlanda, né? A participação da Irlanda do Norte no Reino Unido também é um motivo de conflito, porque a Irlanda, né, que nós vamos ver no mapa a seguir, né, que ocupa a maior parte da ilha, ela quer, né, que não exista mais essas duas Irlandas, que ela seja apenas um único país, né, somente a Irlanda. E quando, né, que houve essa divisão e por quê, né, que é um ponto bem, uma curiosidade, né, essa divisão aconteceu no século passado, né, quando separou, né, essas duas Irlandas, a Irlanda do Norte e Irlanda, por questões religiosas, para vocês verem a importância da religião em alguns países, né, a Irlanda do Norte, que hoje, né, é menos desenvolvida, a maioria da população era protestante, né, enquanto a Irlanda, mais desenvolvida, a maioria da população é da religião católica. Então, por motivos, né, de conflitos religiosos, dividiu-se a Irlanda em duas partes, tá certo?
Trouxe aqui o mapa para vocês verem, o mapa da Itália, né, com a sua indústria e seus recursos minerais. Percebam o norte da Itália e o sul da Itália. Percebam que a maioria das indústrias ainda se concentram no norte da Itália, tá? Gosto de fazer uma brincadeira em sala de aula, percebam, né, que o mapa da Itália tem o formato de uma bota, tá? De cano alto, de salto fino, tá? Quem conseguir visualizar isso, me fala depois aí no grupo, tá? Já o Reino Unido, trouxe aqui para vocês verem o mapa, né, total, junto com a Irlanda. Percebam, né, a maior parte da ilha, né, é da Irlanda. Tem um pedacinho aqui que foi separada, né, por conta da questão religiosa, a maioria protestante aqui, né? Então, aqui nós temos a Irlanda, um país separado. Aqui de verde, nós temos o Reino Unido, né? Quem faz parte do Reino Unido, né? A Inglaterra, com Londres, sua principal capital e principal cidade econômica e financeira de todo o verde, né, de todo o Reino Unido, né, País de Gales, Escócia e Irlanda do Norte, tá certo? Atividades do dia, vocês vão ler o texto da semana entre as páginas 54 a 56, anote suas dúvidas, anote seus questionamentos, coloque no caderno, coloque aqui no grupo e apenas responda as questões da página 56, tá certo? Até a próxima aula!